Estamos no ar com a KibaCast, a sua parada de cultura pop oriental no coração da liberdade. Eu sou o Raul e com direção de Carolina Cavalcante. Estou com ela, Bianca Sakai. E aí, minha gente, como é que vocês estão? Mais um KibaCast, a gente tava, comentando agora, Raul, que é o episódio 63. 63. É muito episódio, né? Exatamente. A gente fala demais, né? E, por um motivo muito especial, esse episódio está sendo gravado, né, Bianca? Sim, porque a gente tá com... Um dos convidados hoje é do Rio de Janeiro, né? E ele só podia... Ele veio passar o final de semana aqui... E a gente encaixou, então, hoje a gente tá gravando esse episódio antes, então pra gente conseguir conversar com ele, então já vou começar a te apresentar. Ele quer... Só um minutinho, porque chegou as bebidas. Chegou. Oh, meu Deus. Olha aí. Na hora certa. Opa. Então. Obrigado. Valeu, obrigado. Chegou na hora, hein, antes de eu apresentar. Você vai no cappuccino? Oi? É o meu, é? Então é isso aí. Ah, é? Eu te fiz Isso? o café. Ah, tá. Ué, mas por que não veio? Isso que devia ser mais rápido? Não sei. Obrigado. Ixi, tá de castigo, real, não recebe bebida. Você já bebeu hoje. É, sua cota já foi. Bebidas já foi. Ô, Bian. É que eu sou do Mato Grosso do Sul. Ele é do Mato Grosso do Sul. Não, pera. Sim. Por que eu achei que você é do Rio de Janeiro? Por causa do Pacho, eu acho. Que ele é do Rio e a gente fez foi o essa churrasco. associação. Ah, foi essa associação que eu fiz. Foi por causa do Pacha. É. Eu achei que vocês dois eram, sei lá, irmão já. São os dois do Rio. Poxa. Pô, pior que é um lugar que eu não conheço também. Você não conhece o Rio? Não. Nossa, errei. Só os lá do Mato Grosso do Sul. Errei e longe, gente. Eu ignorei essa informação. Ai, porque eu leio... É verdade. Eu não fui procurar material sobre você e não tava escrito Rio de Janeiro. Falei assim, tudo bem, é Rio de Janeiro. Tudo bem. Tudo bem, gente. Então, ele é mais longe ainda. Ele é do Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? Do Sul. Do Sul, ainda mais longe Campo ainda. Grande. Pior, a gente é vizinho de estado, mas parece que é muito longe. Porque as pessoas sempre esquecem que existe lá. Eu já... Não fui pra Campo Grande. Não, eu ia falar que já fui, não foi. Não, enfim. Daqui até lá, Mas- de carro é o quê? Umas 10 horas? 16 horas. 16? 16, 18, dependendo. Brasil gigantesco, né? É do lado, mas 16 É do lado, mas é 16 horas. É, pertinho, né? Se você for na bordinha ali, até que tudo bem. Três Lagoas é bem a divisa. Mas Campo Grande tá no meio mesmo do estado. Bianca, e quem mora no Mato Grosso do Sul? Então, pois é. Agora fazendo a biocena. Tudo bem, gente. Tudo bem. Bom, ele que é quadrinista, ilustrador, desde 2021 desenha Homem Grilo, que já ganhou também o prêmio... Nossa, gente, eu troquei a ordem, agora tô muito perdida. Gente, tá. Hoje eu tô, joinha aqui. Bom, desde 2001 ele desenha Homem Grilo, né, em colaboração com o nosso outro convidado que tá aqui. Ele também já ganhou o prêmio HQ Mix, que é uma das principais premiações de histórias em quadrinhos do Brasil. Ele tem um estilo de desenho, assim, bem mangá. Eu gosto bastante. Publicou recentemente, de maneira independente, o volume 1 da sua obra Space Sheet. A gente tá aqui direto do Mato Grosso do Sul. Vou riscar aqui Rio de Janeiro. O Fred Redobrante. Tá? Bem-vindo ao Muito KibaCast. E é por ele, gente, que a gente tá fazendo a gravação. Não tá sendo ao vivo. Por motivos de agenda. Porque Mato Grosso é um pouco longe. Do Sul é um pouco longe. E a gente também tá com outra pessoa, com o nosso outro convidado aqui. Ele é osasquense. Esse eu acertei, né? Esse eu acertei. Ele é osasquense. Ele já fundou vários coletivos de quadrinhos, como Quarto Mundo e Petisco. Ele é roteirista, que sempre trabalhou de maneira independente também. Já venceu 3 prêmios HQ Mix. Em 2000, ele criou o personagem também, o Homem Grilo. Uma paródia das histórias de heróis. Então a gente tá aqui também com o Cadu Simões. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, obrigado. E Onde nós estamos, que é também longe do Mato Grosso do Sul. em breve, no Mato Grosso do Sul... Tudo, Sabe? Por favor. tudo é longe do Mato Grosso do Sul. Aquele Station está cansado daquelas mesmas lojinhas de produtos orientais com pouca variedade, nada pra fazer e sem espaço nem pra andar? Então te apresento a Aquile Station, na rua Tomás Gonzaga, número 18, no coração da liberdade. A Aquile Station não é só uma loja, é um espaço de entretenimento otaku com mangás, figures, estátuas, além dos principais card games do mercado. E não para por aí. Só na Aquile Station você vai ver um monte de influenciador criando conteúdo aqui, na Kiba Aquário,
E se você pensa que acabou, nada disso, amigo. Só na Kill Station você vai encontrar no segundo andar um espaço para eventos de pequeno e médio porte. Então, não deixe para depois e venha você também curtir essa nova experiência otaku. Show demais. Você já tô... Cada vez melhor, né? Gente, vamos lá do começo. Vamos lá. A história de vocês com desenho. Como que começou, tipo assim... A gente pode começar com a nossa pergunta básica, né? Primeiro, como é que foi o contato, tipo, com vocês com cultura geek ou com cultura pop? Lá atrás, quando vocês eram menininhos, ainda Caduzinho, Fredinho. Como é que foi? Quer começar? Pode começar, Cadu, vai lá. Bem, eu acho que eu sempre falo, né? Minhas duas referências é SBT e Manchete, né? Que são as referências do Homem Grilo. Então eu assistia muito Chaves de Chapolin e assistia muito seriado japonês, tokusatsu na Manchete, né? Então Changeman, Jaspion, Kamen Rider. E essa é a minha referência, né? E eu lia quadrinhos também, que meu pai já era leitor de quadrinhos. Meu pai tinha Tex, Fantasma, essas coisas, mas pra mim era muito... Eu já não curtia tanto, né? Porque não era também pra minha idade, né? Mas ele tinha Disney, né? E aí sim eu já... Então eu comecei a ler quadrinhos por Disney. Diferente da maioria dos brasileiros que começou por Turma da Mônica, eu lia mais Disney. E aí depois eu fui ler super-heróis. Li toda a adolescência super-heróis. E aí depois eu larguei mão, já não gostava mais de super-heróis, comecei a procurar outros tipos de coisas, né? Então mais quadrinho europeu, coisas mais independentes, né? Mas é isso, TV Manchete, SBT e quadrinhos que tinha em casa. E você, Fred? Então, eu vou considerar bem a Manchete, porque eu acho que se for puxar mesmo, foi ali os tokusatsu, né? Jaspion. Inclusive a camiseta. Kamen Rider lá, os... Pô, mas você pegou Jaspion? Pô, pra caramba. Só não peguei o final, mas sempre pegava. Então, acho que ali foi esse primeiro contato, né? E logo depois, Cavaleiro do Zodíaco. Então, o Cavaleiros. desenho mais legal de todos os tempos pra uma criança dos anos 1994, né? Também a gente nunca viu o final. Não, eu li o mangá só. Mas acho que bem essa coisa começou por ali. E os quadrinhos, cara, eu comecei com Seninha. Tipo, não era nem Turma da Mônica. Olha, Seninha. Porque eu era muito péssimo pra ler quando era criança. E aí ficava essa coisa meio visual, né, do desenho. E eu achava a estética do Seninha mais bonita do que da Mônica, tipo, porque eles tinham o olho separadinho, assim mesmo, usava umas roupas diferentes, tinha carrinho de corrida. Então foi aí que eu comecei a ler mesmo, e começou. Aí depois, final dos anos 2000, JBC e Conde, os mangás, né, por aí. É incrível como a Manchete fez Cara, uma geração. Eu né? acho que de todo mundo que a gente trouxe, exceto, obviamente, as pessoas muito mais novas, de 20 e pouquinhos anos, 20 e muitos poucos anos, né? A geração mais 2000. O Manchete é unanimidade, assim, tipo, como que foi importante, né, a TV aberta pra todo mundo se inserir de algum jeito, né, no meio que, enfim, que hoje ou trabalha, ou que produz conteúdo, ou que, enfim. Porque a geração 2000, acho que já pegava mais Cartoon Network, né? A geração 2000 já teve a cabo, né? Já era um pouco mais fácil. No Já... Brasil tinha Globo e Record também, né? Record, Então, aquele programa da Band, né, também. Band Kids à tarde. Isso eu já não pegava, já... mas porque assim, tipo, onde eu morava, não passava nem cabo, assim, não tinha como assinar, então, porque não passava o cabo. Então era TV aberta. Só TV aberta mesmo. Eu lembro que eu tive TV a cabo, assim, ali pro final dos anos 90, mas 2001, a minha família mudou pra uma casa que não tinha. Então, assim, o negócio era os mangás mesmo, os quadrinhos e tal, porque o anime não dava pra assistir os que passava nem na TV a cabo, e na TV aberta eu tava na escola, então já era. Então, nem TV, é que eu falo TV a cabo porque São Paulo, a gente é muito São Paulo cêntrico, né? Esquece que, tipo assim, realmente, tinha uma época que TV a cabo não era, e era TV a cabo, né? Nem era, satélite tinha e era muito caro. Parabólica. Era muito caro. Pra caramba. Parabólica e satélite também, a Sky era TV a... Eu tive satélite porque pegava o canal japonês, e eu morava com meus avós. Então a gente assinava pra eles poderem assistir o canal do Japão. Então eu lembro a bica que era. Eu ficava assim, gente, tudo isso por causa de um canal. Tudo bem. Eu tive acesso a Locomotion, Cartoon e tal, não sei o que por causa disso. Então não. Então, já é 2000 e pouco, né? Isso já é mais velho, já. 2000 e tralalá. Pô, mas meu anime favorito é Evangelion.
E eu tinha uma tia que tinha o DirecTV, então eu pedi pro meu tio gravar nos VHS. Só que ele gravava assim, episódio 5, 12, 25, 3, sabe? Já então o negócio é confuso, ainda gravou tudo pico. Fui fazendo tudo assim, né? Pra assistir o desenho, mas assistia. Ainda gostou, ainda gostou. Você assistiu um outro evangelho que ninguém assistiu. Não, até conseguir assistir certinho, nossa, foi tempo. Já é o final mais incompreendido de todos os tempos. Ah, não fala assim. Não, o Fred ele pode ter tido uma compreensão diferente de Evangelho de todo mundo. Olha só. Verdade, olha aí. Veja só. Aqueles pontos em linha branca lá. Inclusive, eu tava reassistindo, a gente tava reassistindo lá em casa com o meu filho, porque agora ele tá com 15 anos. Tem que educar. Aí a gente foi vendo e ele sempre ficava assim, não, eu quero assistir, meu Deus do céu. Aí chegou, não, vamos agora, vamos até o final, né? Então a gente terminou a série e o The End, agora nós vamos ver o Rebuild, né? E ele já leu o mangá também, porque já tem lá. Nossa, tá construindo um otaku completo ali, né? A gente tem que, né? As duas, uma. Ou ele vai amar muito, ou ele vai pegar tanto ódio que ele não vai querer ver nem na frente quando adulto, né? Não, ele já desenha. E aí, falando em desenhar, gente, e quando que vocês decidiram começar a desenhar e a fazer história em quadrinhos? Você já tá encaminhando seu filho já pra esse caminho, né? Não vai ter jeito. Mas como é que foi com vocês, tipo? Eu desisti de desenhar, né? Eu foquei no roteiro. Você é roteiro, Eu tava até falando pro Fred, né? Eu cheguei a fazer aula de desenho, aí eu vi o quanto eu era ruim, eu falei, não, eu não vou ter futuro se eu continuar com isso. Então eu preferi focar onde eu sabia que era escrever. E você é historiador ainda, né? Sou historiador. Formado em história. Olha. Então, é que é isso, né? Eu queria fazer história em quadrinhos, né? Falei, pô, que faculdade mais próxima de história em quadrinhos? História. Eu acho que isso é algo bem comum no pensamento, porque eu conheço vários quadrinistas que são historiadores. Então eu acho que todos tiveram a mesma linha de raciocínio que eu. Faz sentido? Faz sentido. Mas eu cheguei a ser professor de história por um tempo, mas eu acabei abandonando. A vida de professor não é pra mim. Deve ser interessante, inclusive, para captar roteiro, né? Pegar fatores históricos para implementar na história. O pior que, assim, eu nunca escrevi roteiro histórico mesmo, né? Já tive vontade, né? Mas eu acabo indo mais pra ficção e aí sempre utilizo... Eu gosto muito de... Eu também, depois de história, agora tô fazendo uma segunda faculdade de letras grego antigo, né? Que eu gosto muito de... Grego antigo? Eu gosto muito de literatura grega, né? Então, eu acabo misturando essas coisas. História, literatura, então sempre ficção. Nunca realmente história 100%, né? Diferente de alguns amigos meus, por exemplo, o Daniel Esteves já escreveu ficção histórica, né? Mas eu nunca tive a oportunidade. Mas tem de fato, a história dá uma boa base para você escrever roteiros. Eu tô presa ainda no grego antigo. Bom, tem uma referência disso aqui, né? Vamos ficar esperto que tem um rolezinho ali. Então, você sabe que eu tenho um roteiro antigo que eu adaptei a Odisseia, né? E tá parado faz anos, assim. Eu não consigo tirar da gaveta porque realmente é um projeto muito grande, assim, né? E agora vai ter um filme, né, da Odisseia pelo Nolan, né? Eu falei, quem sabe com o filme alguma editora se interessa em... Vamos ver. É verdade. É verdade. E é que ela é o Nolan, né? Ou ele vai fazer um negócio espetacular, tipo Interestelar, ou ele vai acabar eu particularmente já tô esperando um péssimo filme, mas sei lá, vamos ver. Inclusive, se for ruim, já tem um filme da Odisseia que é muito bom, dá pra fazer quadrinho dele. Boa. Tem, né? É um filme europeu, né? Isso, é antigo. Eu lembro que passava nessas sessões da tarde da vida, assim, muitas vezes, né? Que ele inclusive chamava de Odisseu, né? Porque, se não me engano, ele tinha dois nomes, né? Então, de Odisseu. O Odisseu é o nome grego dele, né? Mas ele foi mais conhecido pelo nome romano, né? Que é... Ulisses? Então, Ulisses, eu sempre esqueço o nome, mas é Ulisses. Mas eu como eu faço grego, é Odisseu, né? Porque é Odisseia, né? É a jornada do Odisseu, então... Enfim. Entendi. Eu gosto muito mais da história dele voltando do que da história dele indo, sinceramente. A história da Odisseia é maneira. Então, a Odisseia ela se foca na volta, né? Porque a história completa que começa da Guerra de Troia e tal, são 12 poemas, só que a maioria deles se perderam, né? Só sobrou só a Ilíada, que conta o último ano da guerra, e a Odisseia, que mostra a volta de alguns heróis focando no Odisseu. Incrível. Mas a gente sabe a história de todos por referências cruzadas, né? Mas os poemas se perderam. E quando que vocês falam, pô, a gente vai começar a desenhar aqui, vou focar na ficção. Isso aqui eu acho legal, isso aqui eu consigo levar melhor do que eu quero mostrar usando a ficção, né? Sendo que você principalmente tem uma base ali no histórico, né? Uhum.
Então, eu assim, sempre gostei de quadrinhos, né? E quando você pensa em escrever história, né? Quadrinhos é a arte mais fácil, digamos assim, né? Que custa menos dinheiro pra produzir. Eu comecei a fazer fanzine, né? Então, você pega um fanzine xerocado, você já tá produzindo, né? Pega uma folha A4 do meu mês, você já tem um quadrinho, né? É bem diferente de você fazer, por exemplo, um filme, ou mesmo um curta, que já dá muito mais trabalho, envolve mais dinheiro, enfim. Talvez só literatura envolve menos dinheiro que fazer quadrinhos, né? Que aí é só fazer um papel e começar a escrever, né? Papel e caneta. Que pra desenhar você precisa desenhar. Exatamente. Você precisa saber desenhar. Acho que com você foi o mesmo raciocínio, né? Então, eu sempre desenhei. Acho que não tem uma memória que eu não lembre de desenhar. Então, eu gostava de fazer, tipo, coisas que eu assistia, né? Então ia lá, Cavaleiros, desenhava, Ceninha, desenhava, parará. E ia melhorando. Mas ali quando eu tinha uns 13 anos, meus pais me colocaram num curso de desenho. E nesse curso tinha tipo uma lista de coisas que você ia aprendendo. Você ia fazer, sei lá, desenho do Ziraldo. Aí você fazia outra coisa. E lá tinha uma daquelas revistas antigas de como desenhar mangá, da Denise Akemi, sabe? Nossa, sim. E eu olhei e falei, cara, é isso aqui. Não é essa lista. É isso que eu preciso fazer. Enfim, eu saí lá do curso, fiquei pouco tempo, mas eu falei, bom, eu tenho que comprar essa revista. Aí eu achei uma na banca uma vez, e ela tinha um catálogo atrás pra você pedir a revista pelo correio, de uma maneira bem medieval, sabe? E falei pra minha mãe, fui lá, eu nem sei como que ela pagou essa revista, sabe? Se tipo, ela mandava o dinheiro, como é que fazia, se fazia transferência. E aí eu comecei a realmente estudar pra desenhar alguma coisa. E aí vieram os mangás mesmo. Tinha o Holy Avenger, na verdade, que eu já consumia. Que eu acho que foi a primeira coisa que eu olhei e falei, cara, eu acho que eu também posso fazer isso aqui. Porque é um quadrinho brasileiro, tá na banca e tudo mais. Ainda não tinha Dragon Ball nem nada, mas veio logo em sequência. Isso foi me dando vontade de desenhar quadrinhos, mas eu era péssimo pra pensar a história. Então, eu sempre ficava naquela coisa, faz personagem, imagina uma história aqui, outra ali, mas não começava a fazer. E, né, vamos considerar, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tipo, ninguém tinha conhecimento lá de como fazer história em quadrinho. A gente achava que tinha que fazer de um jeito, de outro. E nessa época, mais ou menos também, em 2000, eu conheci um pessoal que era um pouco mais velho, mas que eles se reuniam pra desenhar à tarde, numa loja de quadrinhos que tinha lá, que era o Universo Paralelo. Então todo mundo queria fazer a mesma coisa, mas ninguém sabia fazer direito. E todo mundo achava que tava fazendo legal, mas ninguém tava, né? Foi por aí. Então, com o conhecimento vindo, a gente tendo mais difundido ali com a internet, né? Eu fui querendo desenhar mais até achar parceiros e trabalhos pra fazer quadrinho. Tipo, na hora que eu entrei na faculdade, começou a aparecer trabalho de empresa, assim. Ah, faz o quadrinho aqui pra minha empresa porque ela é interno. Você fez faculdade do quê? Fiz artes visuais, lá na Federal, lá do Mato Grosso do Sul. E então, meio que assim, meus primeiros quadrinhos foram essas encomendas, pequenas encomendas que outra pessoa escrevia e eu só desenhava. Né? Até 2009, quando eu lancei meu primeiro quadrinho independente, A Pátria Primordium, que era roteirizado pela Ana Recalde, e aí eu desenhava e saiu pelo Quarto Mundo. Que foi quando eu te conheci. Foi quando a gente se conheceu, em 2008. 2008? Foi numa Fast Comics. Fast Comics, aham. Porque o Quarto Mundo, né, foi o primeiro coletivo que eu ajudei a organizar, né, que só dando contexto histórico da época, né, estamos falando de uma época que não tinha Comic Con, não tinha Arts Alley nos eventos, né, então era muito difícil você como artista independente, tá nos eventos, porque só tinha stand, e o stand era muito caro, né, mesmo para as editoras pequenas era difícil bancar, né. Então a gente pensou, e se a gente reunir uma galera tal para conseguir estar nos stands, né, para pagar o stand e tal, e também para ajudar na distribuição, né, porque a nossa tiragem sempre era pequena, né, então as distribuidoras da época, como a Dinap e tal, só distribuía uma tiragem muito alta, né. Então também, e como a gente tinha quadrinistas praticamente em cada capital do país, então a gente meio que montou uma rede alternativa de distribuição, né. E aí a gente começou a abrir espaço nos eventos, né? Igual a Fast Comics, né? A gente também Anonymous Friends. A nossa estreia foi no FIC 2007, que a gente alugou um puto stand lá grandão e foi bem legal, né? E aí foi quando eu conheci o Fred, né? Porque eu já tinha chamado a Ana Recalde, né? A Aninha, que ela também é roteirista. E aí a Aninha começou a trabalhar com o Fred e aí foi embora. Mas é interessante porque eu conheci o Fred em 2008, mas aí só voltou a se mutar agora também tipo com o Homem Grilo. Exatamente, a gente ficou com esse contato pela internet, né? E acompanhando. E em 2021, o Cadu colocou lá que precisava de um desenhista novo.
Porque vários desenhistas já passaram pelo Homem Grilo, né? Quem começou comigo foi o Ricardo, que era meu vizinho, né? Então, é assim, né? Tipo, você tá começando, você vai no desenhista que você conhece. Eu tenho a sorte de ter o vizinho, que era o Ricardo. Mas o Ricardo, ele faleceu em 2015, né? E aí outros desenhistas acabaram substituindo o Ricardo, né? Até que em 2000... a última publicação que eu tinha publicado do Homem Grilo foi em 2019, um pouco antes da pandemia. E aí eu já não estava mais participando dos eventos, né? Porque minha condição já não estava conseguindo. Eu tenho artrite reumatoide, né? Então já não estava conseguindo mais ir nos eventos, né? E os eventos são muito importantes quando você é quadrinista independente, né? Sim. Porque ainda que você venda nas lojas e tal, mas é nos eventos que você de fato vende, né? Sim. E aí eu comecei eu sempre publiquei online e impresso, né? Mas nessa época eu só estava publicando online, porque já não fazia sentido para mim imprimir, porque eu ia ficar com o estoque lá em casa, né? E aí, tanto é que quando eu chamei o Fred, era só para produzir webcomics, né? Já nesse formato para celular, sabe? Que a gente chama de pergaminho ou tripa, né? Eles chamam lá fora de webtoon, né? Uhum. Que é justamente pra pessoa ficar rolando e tal, né? Uhum. E até que veio o Esteves, né? Que tem a editora de Zapata, e falou: cara, você não quer imprimir o Homem Grilo? Eu falei: eu imprimo se você distribuir para mim, né? Porque eu não tenho condição. E aí o Esteves topou, né? Só que aí deu uma dor de cabeça pro Fred, né? Porque a gente não tinha pensado pra... Teve que rediagramar tudo. Cara, a gente faz assim, né? Vai fazendo um quadrinho embaixo do outro. E esse formato, na verdade, o Homem Grilo que trouxe pra eu testar. Uhum. Porque... você nunca tinha feito, né? Não tinha feito esse formato. E o Space Cheat eu fiz online primeiro, comecei em 2020, mas era tradicional, pagininha ali de boa. Então foi trazendo também uma nova visão pra criar os quadrinhos. Aí na hora que foi pra adaptar, eu tive que trocar todas as cores praticamente, porque tinha cores que não dava pra fazer impresso. Aí a gente, como era só internet, né, fez em RGB, né, e pra impresso precisa de semic, né? Tinha uns roxos lá que não ia sair nunca, sabe? Uns rosa, verde. E são 3 cores chatas com esse negócio de semic RGB. Mas enfim, e de rediagramar mesmo. Então, assim, a adaptação, ela tomou um certo tempo. Mas ficou bacana, eu achei que deu certo. Mas agora você já tá pensando nas duas coisas, né? A gente tá trabalhando no que vamos considerar que vai ser o volume 3, e eu já penso a página tradicional, mas aí eu rediagramo ela já na tripinha ali, porque depois é só montagem, né? Uhum. O problema é que assim, como a gente tá trabalhando com os dois formatos, a gente tem algumas perdas e alguns ganhos, né? Porque, por exemplo, o formato de Webtoon dá pra você explorar muito essa parte da verticalidade, né? Mas também não dá pra você fazer splash page, nada a partir disso, né? Então... Meio que essa que né? A splash page. É fazer um desenho compridão. Assim. Então, mas ao mesmo tempo que agora que tá imprimindo, já não dá pra fazer igual que a gente fez no primeiro volume, aquela... exatamente. Tripa gigante. O que é splash page? Explica pra quem não manja. É uma página dupla, né? Tipo assim, um desenho de página dupla, que é muito massa em eventos legais, né? Não dá pra ficar gastando toda hora. E na tripinha fica isso, uma coisa bem comprida. Uhum. Então, dá pra... Por exemplo, tem na história que foi publicada nesse volume, tem uma parte que o Homem Grilo tá caindo por um prédio, por vários andares. E aí, na tira, dá pra você explorar ele passando por cada andar, até chegar ao primeiro, né? A triplinha é uma só. É uma só. Então, tipo, faz todo sentido você fazer assim, porque ela faz uma curva. Se fosse uma animação, seria um plano sequência, né? Isso. No impresso, a gente perdeu essa dinâmica. Eu achei incrível, pareceu lá... Pink Cérebro, que eu achei maravilhoso. Parece um monte de personagem a cada andar, né? Que é a piada, né? Que ali é uma locação para esconder secretos. Só que tá anunciado e tal, né? É um coworking. De vilões, né? Então, porque vilão, os asqueiros, não tem muito dinheiro pra ter um seu próprio covil, né? Então precisa alocar. Tá certo. Cara, eu achei essa parte cômica, principalmente desse capítulo específico, maravilhoso. Porque começa mostrando o prédio, né? Não sei o que, lá, vilões. Aí ele vai lá, cai, não sei o que, aparece um monte de vilão. Aí ele vira assim pro cara. Aí quando ele chega no andar 7, ele fala: como é que você achou aqui, hein? não faz sentido, né? Mas eu acho essas coisas muito legais do Homem Grilo, entendeu? Tipo, é o que me chamou a atenção desde o primeiro momento que a gente... então é minha referência, né? Chapolin, né? Que eu falo, o Homem Grilo é diretamente uma cópia do Chapolin. O Chapolin muita gente não sabe, mas ele é um grilo. É um grilo vermelho que tem lá no México, né? Então eu só mudei pra um grilo arborífero, que é esse Nossa, verde. acho que eu não sabia disso. Inclusive é uma iguaria lá, eles comem o Chapolin. Nossa!
E aí, então, quer dizer, é uma cópia direta, assim, inclusive no tipo de humor, né? Só que aí, hoje em dia, já tô... Porque por muito tempo, né, o Homem Grilo foi uma simples paródia, né? Então começou com paródia com os heróis, aí depois parodia os seriados japoneses e vai parodiando, né? Agora, com o Fred, a gente tá se preocupando, que a gente rebootou o universo, né? Então a gente tá pensando em algo mais... um pouco mais sério, digamos assim, né? Então tem humor ainda, mas tem mais... por exemplo, eu nunca me preocupei em explicar a origem do Homem Grilo, né? Agora a gente tá explicando, não só a dele, mas a origem de todos os heróis, construindo um universo maior, né? Então tá uma pegada mais de aventura, mas sem deixar o humor de lado, né? Que ainda é o grande foco. Ô, Cadu, então já que a gente começou a falar de Homem Grilo, né, a gente já engatou essa conversa, quando que foi que surgiu a ideia de fazer Homem Grilo? Então, Porque é um personagem seu, você que criou lá em 2000 e... 2000... comecei a publicar em 2000, mas o personagem eu criei na minha adolescência, quando criança até. Sei lá, eu tinha uns 10, 11 anos. Mas criei assim, tipo, sabe, desenhando numa aula, sabe, no caderno. E ficou guardado por muito tempo. E aí, quando eu tive a ideia de começar a publicar quadrinhos mesmo, né? Eu já tava com 17 para 18 anos, né? E aí eu chamei o Ricardo, a coisa mais fácil de fazer era uma palavra de super-heróis, né? Porque eu li super-heróis a minha adolescência inteira. E aí eu já tinha outros projetos, só que eram mais complexos. Eu falei, vamos nisso então. E acabou dando certo. Até hoje é o meu personagem mais conhecido, é o mais lido, entendeu? Tem renovado, eu acho engraçado como tem renovado o público, assim, né? Porque o Homem Grilo começou a ser adotado, principalmente em livros didáticos, né? Por exemplo, durante a pandemia, né? O Estado de São Paulo começou a adotar nos livros didáticos. Então tá sempre renovando, porque vai para as escolas, né? E eu falo, pô, eu ainda me surpreendo como tem leitores que são mais novos do que o próprio personagem, assim. Eu fico abismado. Olha, lendo, particularmente o que eu achei mais incrível é por ser uma história engraçada e leve a ponto de ser para todos os públicos. É uma história que não ofende ninguém. Que você pode mostrar para uma criança, pode mostrar para um idoso, e todos eles vão rir junto da mesma forma, porque é divertido. Então, mas isso é agora. No começo, quando eu comecei, o Homem Grilo era um pouco mais... tinha umas piadas mais adultas, assim, digamos assim, tinha mais palavrão. E aí, como eu fui percebendo que tinha muita criança começando a ler, aí eu fui tirando e tal. Até mesmo para poder ter entrado nas escolas, né? Então aí o Homem Grilo é recomendado a partir mais ou menos de 10 anos e tal, mas eu vejo, às vezes tem pais que me mandam, tipo, filho de 6, 7 anos e tá lendo, assim, né? Assim, dá pra ler, né? Porque eu recomendo 10 anos porque tem uma violência, ainda que seja uma violência de cartoon e tal, mas ainda assim, pela recomendação da indicativa mesmo, né? Oficial, 10 anos já dá pra ler, mas assim, dá pra todas as idades, de fato, hoje em dia a gente tá focando nisso. Incrível. Peraí, então, e aí vocês decidiram fazer essa collab, então, né? O Fred começou a desenhar, então, o Homem Grilo lá em 2021. Isso. Então, tipo, porque vocês estavam conversando lá e só, tá bom, então, rolou. Na verdade, eu fiz uma chamada na internet. Tá. E foi engraçado, porque assim, eu fiz uma chamada e eu recebi muito, cara, foi quase 300... louco! Desenhista. Você nem sabia que era uma vaga tão concorrida assim, Fred. Eu posso ser valorizado. Assim, eu não sabia, porque eu fiz a chamada, né? Eu nunca tinha feito isso antes, né? Em geral, eu chamava desenhistas que eu já conhecia, né? E eu fiz a chamada, falei, vamos ver, até mesmo pra dar chance pra uma galera nova que eu não conhecia, né? E muita gente mandou assim. E no final eu escolhi um cara que eu já conhecia, tipo. Eu fiquei até mal assim com... Mas é isso, e foi por acaso, porque eu tinha perdido o contato com o Fred, eu nem sabia que ele ainda estava fazendo quadrinhos. Porque você tinha largado quadrinhos por um tempo, né? Que foi o rolê meio, foi assim, eu fiquei ali no Quarto Mundo, né, tipo assim, mais ou menos, mas com a Pátria Primordium, e aí em 2012, eu, tipo, casei, montei família e tudo mais, e meio que os quadrinhos começaram a ocupar muito tempo, e aí eu fui trabalhar... porque ou você tem família ou você faz quadrinhos, né? As duas coisas não dá. Você conta a sua experiência. Não, mas porque os filhos dele estão maiorzinhos agora, né? Então, também rolou isso. Porque daí, nessa época, eu fui trabalhar era uma empresa de tecnologia que fazia aplicativo. Então, eu fazia ilustração pros aplicativos, chegava em casa, não dava tempo mais de ficar fazendo as coisas. Meus filhos eram pequenos e tudo mais, então eu fui me afastando e fui mais pro rumo da ilustração. Aí depois entrei numa empresa de card game e fiquei nessa 2013 até 2017. Não, 2018. Mas em 2017 eu comecei a voltar a tentar fazer quadrinhos. E eu voltei até com um web quadrinho contando a história de quando eu conheci minha esposa, que eu fiz pra um Inktober.
Então era todo dia uma pagininha, assim, com uns quadros ali e tal, fazendo essa história. Eu falei, Você publicava no Instagram? Aham. Eu fiquei, pô, cara, na verdade eu gosto de fazer isso aqui, sabe? Então, aí fiz isso, aí comecei a fazer quadrinho de novo pra empresa e tudo mais, e comecei a estudar roteiro, com aqueles vídeos do Raoni lá, bem no comecinho, assim, falei, cara, eu não sei escrever, preciso aprender, e esses vídeos me ajudaram muito, e eu usei o livro dele pra começar a estudar a história de Space Cheat. Lá Do mangá? Não, aquele Não. Como Escrever Histórias. Ah, Ele tá. tem um livrinho independente. Tá. Que ele publicou independente, né? Isso aí. Isso. E aí li o livro inteiro. E aí falei, agora eu vou reler e vou ficar fazendo as tarefinhas aqui do livro. O que tem que fazer? E aí foi com as primeiras ideias de Space Cheat. Nossa, entendi. E aí foi 2019, mais ou menos. Aham. Que interessante, né? Um gostaria de se focar em arte, o outro queria fazer roteiro e que era fome com a vontade de comer, né? Olha aí. Enfim, combinando esse vestibular aí do Homem Grilo também. Então, Eu nunca te contei isso. Nossa. olha só, revelações aqui no podcast. A única diferença é que ele tava fazendo roteiro, mas tinha 300 que era pra desenhar, né? E é uma relação assim bem, tipo, na verdade o Cadu ele me contratou pra fazer, né? Então, por isso também que deu muito certo, Aham. né? Aí a gente vai fazendo por páginas lá, tem vezes que a gente faz mais, tem vezes que faz menos. E isso ajudou muito, me ajuda muito, na verdade. E deu pra me dedicar e ir aprendendo ali a lidar com o Homem Grilo. Entendi. Porque eu faço questão de pagar o desenhista por página, porque o desenho, em questão de tempo, é algo que dá mais trabalho. Senão que o roteiro não dê trabalho, né? Mas o processo, de fato, tipo, o cara tem que sentar, pelo menos lá, às vezes 8 horas uma página e tal, né? Então, eu prefiro pagar o adiantamento pro desenhista para ele poder se dedicar a fazer isso, e aí a minha parte eu pego depois nas vendas, né? Então eu já tenho essa prática já há muito tempo, né? E foi engraçado porque assim, eu não sabia que ia ter tanta gente, cara. Eu fiquei 3 meses analisando. Se eu soubesse que ia ser você, eu não tinha feito isso. Deu um trabalho do cão, cara, pra ficar analisando o portfólio. Olhou e foi cair. Em quem já conhecia, pô. Então, porque quando o Fred mandou o portfólio, já tinha passado um mês já da chamada. É que eu fiquei pensando, assim, porque nessa época, aí, começo de 2021, né, a gente tava em pandemia, eu tinha um trabalho fixo ali, que não era obrigatório o horário diário, né, mas aí eu perdi no final do ano, porque acabou o dinheiro lá. E aí eu comecei a sair correndo atrás de todas essas coisas que eu poderia fazer. E aí tinha se inscrever pro Homem Grilo. E eu fiquei, cara, será que eu me inscrevo pra mais esse? Eu já tinha a Guará tinha entrado em contato comigo pra fazer o Almanac, também uma das histórias. Eles estavam começando os almanacs, Estavam começando. E eu tinha arranjado um outro cliente lá, que a gente tem 2 quadrinhos ainda pra lançar. E tinha o Cadu. Aí eu falei, cara, vou me inscrever. Tipo, sei lá, se passar, a gente vê o que vai acontecer, né? E deu super certo. Deu. Nossa, cara, eu adoro o Homem Grilo do Fred, assim. Eu fico brincando, né, que o Fred, a cada vez que ele manda o Homem Grilo, ele altera alguma coisa, né? Tá tentando mudar a roupa do personagem, né? Mas é muito bom, porque assim, já passou desenhistas de vários estilos pelo Homem Grilo. Desde o Ricardo, que era mais pro heróis mesmo, até o pessoal mais cartoon e tal. E o Fred, ele meio que combina. Tem um pouco de mangá, tem um pouco de cartoon. Bem, você sabe falar disso melhor do que eu, né? Então, e foi bem esse rolê do começo. Porque na hora que eu comecei a fazer, eu fui meio pro negócio John Romita Jr., assim, sabe? Que eu acho muito massa o desenho dele e tal. Eu falei, não, vai super caber. Mas aí eu fui andando e fui vendo assim, cara, na verdade, se a gente tirar isso aqui, pôr tal coisa... Aí eu fui mais pro lado do Dan Hip, assim, do Brian Lee O'Malley e o meu desenho, que também tava se transformando ali naquele momento. E aí foi virando isso que é o Homem Grilo hoje. Tipo, agora eu acho que assim, já há algum tempo, né? Desde do acelerador genético, ele tá bem, esse é o Homem Grilo de agora, é o que encaixou. E nossa parceria deu muito certo, assim, no começo eu detalhava muito o roteiro, né? Hoje em dia eu nem preciso mais, por exemplo, eu tinha que explicar que o Homem Grilo sempre pulava meio desengolçado, assim, né? Eu nem boto mais isso no roteiro, o Fred aliás, o Fred fica adicionando umas gags visuais que eu fico rindo, assim, quando chega, assim, a minha meta tipo, eu não precisava mais escrever o roteiro, eu só ligo pro Fred, eu fazia igual a Stanley, a página vai acontecer isso, se vira aí, meu irmão, tipo... Então, eu sempre achei fácil o roteiro do Cadu. Porque ele falava o que fala, né? O que precisava acontecer nos quadros,
mas ele não especifica, assim, o ângulo, ou, tipo, só se é uma coisa muito específica. Eu não sou um Alan Moore da vida. É. Então, meio que a direção, né, fica ali comigo, né? Aí só quando é assim, não, cara, isso aqui não dá pra ser desse jeito, aí muda, a gente muda. Mas 95% das vezes, o que eu fiz, o Cadu já aprova. Sim, e assim, como eu faço o letramento também, né? Porque eu sou muito verborrágico, então eu gosto de fazer letramento, porque quando vem a página, né, às vezes eu gosto de alterar alguma coisa, às vezes eu vejo às vezes a feição do personagem, acho que uma outra fala cabe melhor, tal, então eu acabo editando no final, né? Uhum. Então, É importante deixar espaço pros balões também. eu costumo já fazer isso porque eu já apanhei bastante dessa... Então, eu comecei a fazer letramento justamente por causa disso, porque tem muitos desenhistas que esquecem que tem balão na página, né? Então eu tinha que cortar, né? Assim, apesar que eu, como roteirista, né, eu tenho essa filosofia, né? Se o desenho conta, eu corto o texto, né? Porque Sim. é uma linguagem visual, né? É o meme do Anakin, né? Aquele meme do Anakin da Padmé. Tem 2 quadrinhos assim, e aí ele fala... já entreguei as páginas aí, tá no seu e-mail. Aí ela fica... Você deixou espaço pros balões, né? Aí ele só aparece assim no outro quadrinho. Ela... Você deixou espaço pros balões, né? E eles estão, tipo, com a cabeça aqui e o balãozinho... Não, eu trabalho profissionalmente com fazendo letramento, né? E às vezes já peguei desenhista já, cara, que fez um puta cenário super bonito e tal. Mas não tinha onde botar taquei o balão em cima, acabei com o cenário do cara. Paciência. Eu costumo já pegar a fala e colocar num tamanho meio padrão lá, num espaço que vai ficar mesmo, e já ajuda pra caramba. Porque você não perde tempo desenhando que vai ter. Né, e eu fico mal, né? Que eu falei, pô, o cara perdeu, sei lá, um dia nesse cenário pra eu criar um balão em cima. Pô, foi dele, não minha. Você só pegar uma layer e fazer uma layer nova aqui, um balãozinho e acabou o trabalho do cara. Aí coloca lá no final, né, de extra. Tinha esse desenho, nesse balão, nessa... Paciência. Imagina, tá desenhando aqui esse robô gigante, todo cheio de coisa, de repente, pá! Ou tem um pou, assim, na frente. Então, mas o onomatopeia, pelo menos, dá pra você colocar uma máscara e colocar por trás, assim. Verdade. Balão é mais difícil fazer isso. Realmente, não tem como evitar. Gente, precisa deixar espaço nos balões no quadrinho, é importante. Dica pra quem tá começando a desenhar. Ó, inclusive, tem uma dica do Sidão, cara, que ele fala que ele odeia quando ele vai ler mangá e os caras desenham o balão na frente da cabeça do personagem, assim. Tipo, aí sempre eu fico... Nossa, o Sidão falou isso, eu não posso fazer. Gente, lembrem dos balões. É importante. E como é que foi você, Fred, de desenvolver o Homem Grilo, que é um personagem que já existia já há muitos anos, e você ter o seu Homem Grilo? Bom, eu acho que o Cadu não queria que mudasse, assim, o uniforme. Tá. Né? Mas... A única exigência que eu fiz foi do Homem Grilo, o resto podia mudar à vontade. Então, como era um reboot mesmo, o Homem Grilo foi mais achar o desenho, como ele ia ser. Tanto é que a versão que tá nesse impresso, eu dei uma alterada para ela ficar mais próximo de como ele é hoje, do que o que tá na internet, né? O primeirão. E aí, fui achando o estilo e tal, mas o reboot ele te dá esse refresco, né? Então, quando chegou pra fazer a Garota Cri-Cri, eu falei, cara, tipo, vamos mudar esse design aqui, tá muito velhão e tudo mais, então... Porque a Garota Cri-Cri que o Ricardo fez, ela era mais estereotipada, né? Aquela garota sexy e tal, né? E eu não queria mais isso, né? E a gente começou a... Bem, você tem que lembrar que quando eu criei isso, eu era adolescente, né? Então, tem que dar essa desculpa pra mim. Então, eu queria mais diversidade também. Então, a gente trocou gênero, trocou raça, trocou um monte de orientação sexual, de um monte de personagem pra criar diversidade. Isso. E foi muito bom, assim, né? E como era, assim, no começo, cada historinha era uma apresentação, dava pra trabalhar bem esses desenhos ali, trazer um pouco mais de expressão, de personalidade também. Eu acho que assim, o que menos mudou foi o Cricket, porque o desenho dele já era muito legal, então eu falei, cara, vai ficar esse aqui mesmo. Que é o Kamen Rider. O Kamen Rider. Só que grilo. E aí, mas eu pintei ele era completamente verde, né? Aí eu pintei as partes de baixo de mais escuro agora nesses. E você adicionou o lenço que ele não tinha, que é do primeiro Kamen Rider, né? Isso, o lencinho eu coloquei também, porque Kamen Rider é o lencinho vermelho. Mas uma coisa que eu acho que o Homem Grilo trouxe muito mais pra mim também foi as cores, que eu não trabalhava com quadrinho colorido.
Eu já trabalhava com ilustração colorida, mas... Eu também não. É verdade, né? É porque como ia ser só pra internet, né? Eu falei, vamos fazer coisas, vamos ter que gastar dinheiro imprimindo, né? Só que no final das contas... Tá aí. Só que cor para quadrinho, ela é diferente do que para ilustração, né? Uhum. Você tem que ali manter um padrão em todas as páginas, ou às vezes, dependendo da cena, mudar a iluminação e tudo mais. Então eu fui estudando mais isso e criando uma paleta de cores para o Homem Grilo, que é esse verde, rosa, roxo e tal, que predominou. Uhum. Então acho que essas coisas todas eu fui ali estudando nessas primeiras, sei lá, 5, 6 tiras, e depois eu fui melhorando um pouquinho mais para as próximas. Uhum. E tem isso, né? A gente começou com... Porque quando eu comecei o Homem Grilo lá atrás, eu comecei com tiras, né? Eu não sou uma pessoa muito boa pra fazer tiras, né? Mas, assim, era a forma mais fácil de começar a publicar, né? Eu falei, bem, já que tá dando reboot, vamos fazer a mesma coisa. Começar com tiras, e aí aos poucos a gente foi. Então, tinha uma tira só, depois era mais duas páginas e tal. Até a última história, que tem 50 e... Deu 56. 56 páginas. E a página, assim, a gente considera, mesmo na tripinha, a gente tem um limite da página digital, que ela vai ali de... Ela não tem separação, mas no meu roteiro eu meio que separo por páginas, só por praticidade. E ela vai de uma limitação de, tipo, 4 a 6 quadros, vamos supor. Que seria mais ou menos uma página mesmo. Exatamente. Impressa. Então facilitou. E esse negócio da história mais comprida, acho que eu me perdi agora. Mas enfim, aí... Não, eu lembro até que você reclamou, cara, será que a gente pode continuar fazendo tira? Eu falei, não, mas eu queria explorar mais o background dos personagens, verdade. E com tira... Fica, assim, eu até tenho mais ideias para as tiras, mas eu queria fazer histórias longas, assim, porque eu nunca tinha feito histórias longas com... Acho que a história maior que eu tinha feito até então, acho que era 24 páginas. Acho que essa foi a história mais longa, e a próxima acho que vai ficar maior ainda. Porque essa questão era essa. A gente publicava, sei lá, uma tira por mês, ou 2, em 2021. No começo ele tava... Com um processo mais rápido. Mais rápido, né? Aí quando entrou na história do acelerador genético, era essa história maior, e na época eu não tinha noção de que tamanho que ia ser. Então eu fiquei nessa, vamos... Pra a galera não esquecer nada, mas aí o Cadu me convenceu, né? Falei, então beleza. Tava ficando muito legal a história mesmo. E realmente eu acho que ela fechou muito bem, aliás. E que a gente vai imprimir agora no próximo álbum, se tudo der certo. Vai dar certo. Como é que é... Você vai perguntar um? Pode ir. Eu tô engatando aqui, eu já nem tô dando espaço, desculpa. Como é que é imprimir, ter a versão impressa de quadrinhos? Já que vocês explicaram tanto, né? Tudo só internet, não sei o quê. E ter um desse aí na mão. É muito legal. Então, uma coisa que eu tenho que falar é que, na verdade, uma coisa, o que possibilitou somente essa primeira impressão é que eu passei no edital lá em Osasco, que é um edital do Fundo de Cultura de Osasco. Tá. Que nem é um edital de quadrinhos, é um edital de literatura, né? Mas é um edital que já tem há muito tempo, mas aí, a partir de 2023, eles começaram a abrir para quadrinhos também, né? Legal. E aí... deu certo, passou, né? Bom, a gente já tem pelo menos a grana da impressão, então a gente não vai ter que... Exatamente. Tipo, pagou a impressão, a gente fez a campanha. A gente fez ainda, além desse edital, a gente ainda fez uma campanha no Catarse, que na verdade foi o Daniel Esteves, que é o editor da Pata, que coordenou tudo, porque eu não tenho mais saúde pra coordenar uma campanha no Catarse, é muito estressante. Estressante. E aí foi isso, né? O edital, né? O Esteves se propondo a fazer o meio de campo como editor e tudo mais. Que também faz uma puta diferença. Nossa, mexer com gráfica, nossa, é bem chato. É chatinho, né? Então. E por causa da campanha a gente fez uma história extra pra esse volume, que não tem em lugar nenhum, só nele, que foi o Daniel mesmo que foi ele que escreveu, né? Isso. E pra esse novo volume eu quero ter 2 histórias extras. Que é eu quero parar de escrever roteiro, eu quero chamar pessoas pra escrever. No meu local, então eu tô colocando um pouco chamando roteiristas pra ir ocupando esse... Aí você vai abrir uma chamada e contratar um roteirista que você já conhecia. Pô, Daniel, escreve aí. Vai ser assim. Não, eu quero virar o Stanley, cara. Eu quero, sabe, só coordenar as coisas, faz isso. E fazer dinheiro. E ganhar dinheiro. Exatamente. Bom. E ainda ficar com os créditos. Não, fui eu que fiz. Entendi. Eu acho que teu impresso, ele é... é importante, né? Sim. O impresso, gente. Faz uma grande diferença. Assim, muito porque muita gente ainda não está acostumado com
Assim, a galera mais nova tá acostumada a ler webcomics, né? Tem gente que, inclusive, só lê, passa o dia inteiro no Tapas, no Webtoon, só lendo quadrinhos, né? Mas, pelo menos o pessoal da minha geração não tem muito esse costume, né? E os eventos e tal, mesmo premiações como a HQ Mix, ainda com a HQ Mix tem a premiação de webcomics, mas eu chamo que é o patinho feio da premiação da HQ Mix. Porque, tanto é que é sempre o último aí, na premiação é sempre o último. A receber? A receber é um dos últimos, só não é pior que o pessoal que da tese, que são os últimos mesmo. Esses são os patinhos feios do Giga. Mas, enfim, e aí o impresso, ele meio que dá tem um certo glamour ainda, né? E, bom, eu considero agora também que o impresso trouxe muita criança pra ler Homem Grilo. Ah, é? Lá no FIC, assim, eram umas molecadinhas de 8, 9 anos, era a primeira coisa que eles pegavam na minha mesa lá. Olhava e já queria ler, então trouxe bastante esse mais público mais jovem, por causa do desenho, da capa, sei lá, eles veem que é de das cores, né? Das cores e tal, e acaba levando, acaba trazendo. Tem uma colega minha também, quadrinista lá de Campo Grande, que ela apoiou, só que ela pegou dela lá no FIC, que ela também tava. Uhum. E na hora que ela abriu a mala em casa, disse que o filho dela de 8 anos foi a primeira coisa que ele puxou. Falou, não, me dá aqui. E leu tudo, gostou pra caramba. Então isso me surpreende muito. Como a criançadinha tá gostando, cara. Porque ainda que como eu falei, né, eu tô fazendo tramas mais profundas, então eu não sei se a garotinha tá pegando algumas coisas, assim, né? Mas aí o legal é que talvez esse pessoal, ele vai ir crescendo junto com a história. E isso é massa demais de enxergar também. Com certeza. E fora que a questão do publicado, tem aquele negócio, né? Quando você pega, é o de verdade, né? Dá essa sensação, né? Você lê, você gosta, você vê online e tal, mas quando você pega, é de verdade, é diferente. Uhum. Você tem o tátil, sensorial, que muda completamente a sua impressão de ver uma história. Sim, ainda mais para quadrinhos, né? Hoje em dia, por exemplo, livro, eu já não faço tanta questão do impresso, mas quadrinhos eu ainda faço bastante. Esses dias eu vi uma dessas lives que o HQ Mix está fazendo, e aí acho que o Jal falou algo sobre isso, que é meio que assim, você pode meio que chamar de seu, né? Então não é da nuvem, entendeu? Você tá ali, a criança mesmo pode pegar e falar, pô, é o meu quadrinho, eu tô lendo aqui, né? Isso é muito massa do impresso também. Nossa senhora, foi justamente o seu que eu derrubei. Eu não sei como, porque eu bati aqui. Olha só. Ele tá sensível aqui. Mas é a diferença mesmo, assim, a gente lê bastante... o Raul lê muito mangá, né? Uhum. E eu leio mais... Hoje em dia eu leio acho que mais quadrinho do que mangá e tal. Mas ter o negócio ali em mãos, assim, tipo, não ficar olhando o celular e ficar lendo. Ah, sim, a tela também. Eu não tenho a cultura de ler Webtoon, tapas e tal. Não tenho, eu tenho zero cultura, assim, tá aqui. O Webtoon mesmo eu conheço nada. Uhum. Assim, o que eu conheço é o que é publicado, impresso, quando acaba virando e tal. Mas eu gosto de ter né, aquela casa cheia de prateleira, né, cheia de coisa, assim. Tipo... Eu fiquei pensando assim, isso é uma coisa meio acumuladora, mas não é diferente você pegar um negócio e realmente você ler assim, e folhear e tal, acho que não é... Ainda mais realmente quadrinho por causa das artes, né? E você poder ali olhar bem de pertinho também, sentir o livro, né? O cheirinho. E até pra saúde, né? É muito menos cansativo pra sua vista ler, né, no papel do que ficar com aquela luz na sua cara, né, o tempo todo. Ainda mais hoje em dia que o pessoal tá vendo tudo no celular, que você tem que deixar mais próximo. Sim, exatamente. No computador, talvez a distância era maior, porque a tela é maior, mas pro celular, como a tela é pequena, cada vez mais a gente vai vendo que a gente vai cansando mais, lendo menos páginas, né? Sim, e os leitores hoje em dia, tipo Kindle, né, que até para livros são práticos, mas para quadrinhos não são nem um pouco práticos. E a qualidade da tela também, né, não é feito pra... gente, não tem como, é a arte, velho, é desenho, não dá pra... Não tem comparação, assim, você vê, quando eu vejo os livrões que, né, acho que a Taverna do Rei tá fazendo muito livro grande, assim, tipo... Nossa, você abre aquela página que estoura, sabe, que tipo, extrapola das páginas aquelas cores, a arte bonita. É outra coisa. Imagina eu ler aquilo ali num tabletzinho, não dá. mas não é a mesma coisa. Entendeu? São mídias diferentes, são usos diferentes, assim, eu acho, sabe? Embora eu entenda a praticidade também. Por exemplo, quando eu vou viajar, né, eu sempre levo o livro junto. Eu fui pra Bahia, lá Nossa, eu fui pra um lugar super longe, assim, eu tive que pegar não sei quantos transportes pra chegar lá, e eu fui com 5 HQs na mala. Pesado. Pesado.
Pagando excesso de bagagem com as HQs, né? Muito pesado, sabe? Eu falei assim, ai, cara, realmente, ok, um Kindle seria bom, assim, mas ai, nada como você sentar lá na praia, ela ficar com o livrinho assim, ó, folhandinho assim, sabe? Pega a marisia, mas gente, livro é pra ser folhada, pra ser usada, pra ser... Mas esse modelo que a gente tá adotando, eu acho muito bom, porque é o que eu falo, né? A gente serializa online, né? Depois a gente faz o impresso, né? Porque pra uma história que é seriada, né? Fazer impresso é muito difícil, porque não tem como a gente ter igual dos mangás, sabe? Toda semana tá saindo um. Mas no online já dá pra fazer. E aí depois que você fechou um arco, né? Aí faz um livro bonitinho. Graças a Deus que não dá pra fazer toda semana. Mais saúde pros mangakas, por favor, né? Mas mesmo tendo toda a estrutura que eles têm lá, né? Os assistentes. Imagina, 17 páginas em uma semana. Não, velho. Não, então, os coreanos estão começando a reclamar também, né? Que é que eles que começaram com esse formato, pelo menos industrial do Webtoon, né? Uhum. Tanto é que o Tapas é coreano, né? Uhum. O Webtoon também é coreano. Aliás, o Webtoon é coreano. Eu não sabia que o Tapas era coreano. O Tapas, eu não sei se é coreano, não. O Webtoon mas o Tapas eu não sei não. Bem. Bom, enfim. Mas então, eles também estão trabalhando num regime, assim, já bem pesado. Escravidão. Tem muitos deles 10 por 1. Tem muitos deles já reclamando, assim, né? Do ritmo de trabalho. Exatamente. Mano, tenso. Mais saúde pros quadrinistas e também pro nosso bolso, porque a gente vai pro intervalinho e volta já. Está cansado daquelas mesmas lojinhas de produtos orientais, com pouca variedade, mas nada para fazer e sem espaço nem para andar? Então eu te apresento a Kibe Station, na Tomás Gonzaga, número 18, no coração da liberdade. A Kibe Station não é só uma loja, é um espaço de entretenimento otaku com figures, mangás, funkos, estátuas, além dos principais card games do mercado. E não para por aí, só na Kibe Station você pode encontrar uma infinidade de influencers criando conteúdo ao vivo no Akiba Aquário, espaço para jogar card games com seus amigos. E se você pensa que acabou, nada disso, amigo. A Akiba Station também é a casa de eventos de pequeno e médio porte. Então não deixe para depois e venha você também conhecer essa nova experiência otaku. E estamos de volta com a AkibaCast. Hoje o assunto é quadrinhos. E, claro, né, estávamos falando de Homem Grilo, mas também tem outra obra que fez muito sucesso, que é do Fred, que eu adorei particularmente, eu que sou dos mangás, eu adorei, que é o Space Sheet. Pô, massa. Fico feliz, cara. Fico feliz pra caramba. Você curtiu. Então, o que falar de Space Sheet? Fala, de onde que veio a ideia, Fred? Vamos falar só um pouquinho de Space Sheet aqui. Vamos voltar então, que assim, eu dou aula de desenho, né? Também. Certo. E teve lá em 2018, eu tava estudando aquele negócio do roteiro que eu falei e tudo mais, e eu tive uma aula demonstrativa. Então, coloquei os alunos lá, falei assim, ó, cada um vai me dar uma ideia, e a gente vai trabalhar um design de personagem aqui com cada uma, tipo, com essas ideias todas pra um personagem só. Então aí um falou, tem que ser uma menina, outro falou, tem que ter um braço robô, ou tem que ser espacial, enfim. E aí eu fiz ali um rascunho na hora, falei, vocês vão montar o personagem mais ou menos assim, colocando as ideias e tudo mais. E eu gostei muito do desenho, como é que ficou. Cara, tipo assim, aí depois eu refiz esse desenho e comecei a pensar numa linha de história, né, pra isso. Aí, como eu já tava estudando, eu comecei a usar, e era uma ideia muito fresca, assim, não tinha nada desenvolvido nem nada, eu comecei a aplicar as tarefinhas lá do como escrever histórias com essas ideias, e aí eu fiz uma linha do tempo, né, pra uma história completa. Só que eu fiquei, como que eu faço isso agora? Será que eu vou fazer uma história de 200 páginas? Que doideira, né? Ou não? Como é que vai ser? E aí, pensando nisso, ainda trabalhando, após esse momento, eu fui trabalhar numa agência de faz arte pra rede social. Aí a minha vida acabou, fiquei mal pra caramba, não conseguia desenhar, tava lá só fazendo post de Instagram o dia inteiro, 14 artes por dia. E quando eu saí dessa empresa, eu fiquei 1 ano lá. Aí eu saí e falei, não, agora eu preciso fazer isso aqui. Aí a Tati, minha esposa, falou, cara, você precisa mesmo, pelo amor de Deus, você não vai desenhar quadrinho nunca mais. E nessa época eu tava ali começando, né, já dando os sinais da pandemia. Então a gente já tava começando a se recolher. E saiu um vídeo do Jake Parker falando sobre histórias curtas.
ele falando que às vezes você fica muito tempo ali recolhendo as ideias pra fazer uma história gigante e você não gasta isso. Então você nunca vai gastar se você continuar desse jeito. E você pode às vezes fazer uma história de 5 páginas, 10 páginas, 15. Ele até tem esse vídeo que ele traz uma história do Hellboy, que eu acho que são de 15 páginas. Então ele realmente desmembra a história, explica onde estão as viradas, o que é importante, até na questão da cor mesmo, como que aparece. E eu fiquei, cara, vou pegar aquela ideia e vou fazer um capítulozinho aqui de até 15 páginas, contando um dia na vida desses personagens, e vai ser um prólogo. Aí beleza, e até foi engraçado, porque nesse momento ali, a gente ainda não tava de quarentena, e a Tati fez uma viagem pra participar de um evento da ONG que ela trabalhava, e ela ficou assim, ó, na hora que eu voltar, eu quero ver os sketches dessas 15 páginas. Eu fiquei, tá bom. Sim, senhora. E aí eu fiz, gostei, e aí a gente entrou na pandemia, eu falei, não, agora eu vou desenhar mesmo. Tô trabalhando em casa de novo, comecei a fazer ali no tempo que dava, só que ficou com 18 páginas, né? Passei um pouquinho ali, né? Mas beleza. E aí eu tava pensando pra lançar e teve o primeiro evento online que foi da Guará. Aí eu lancei nesse evento, dia 30 de maio, que era o... esqueci agora. Quarentena Com. Eles fizeram pra divulgar coisas que eles iam lançar e eu lancei lá no evento. E já na época era assim, vou fazer esse prólogo aí, eu vou fazer uma história comprida. Mas no final de semana eu tive a ideia pro capítulo 2 e aí eu já passei pra fazer os rascunhos dele imediatamente. Então uma ideia foi puxando a outra ali naquele momento. Esse foi mais ou menos o comecinho, assim, do Space Sheet. Entendi. Né? E aí foi. Aí aqui o 2 puxou um capítulo maior que virou o 3 e o 4. E eu falei, cara, não vai mais dar pra ser prólogo. Vai ser tipo uma primeira temporada mesmo. Eu acho essa a melhor forma de criar, cara. Porque muita gente fica pensando num universo grande e tal, e nunca começa. Exatamente. Eu sempre falo também nos meus cursos de roteiro, falo, cara, começa com 6 páginas, essas 6 páginas levam a 12, essas 12 a 24, e aí vai. E eu acho que uma coisa boa é que daí eu não tava preso a nada, meio que eu ia criando à medida que eu ia precisando de alguma coisa, né? Então o universo foi expandindo à medida que a história precisava. Porque eu vejo alguns roteiristas falar que você precisa criar uma biografia pro personagem. Eu falei, cara... Tá bom? Cara, eu às vezes começo uma história, não sei nem o nome do personagem, quanto mais criar uma biografia, entendeu? Pior que isso é um rolê. Eu não sabia o nome do Tio Bigode até esses dias. Aí eu descobri. É isso. Regras que é pra fugir daquelas perguntas da imprensa, né? O que o seu personagem faria ser quando você... Aí cria todo um orife só pra fazer uma pergunta. Ele vai casar com tal personagem? Sim. Assim, não que não funcione você criar a biografia, tem muito autor que faz isso, né? Mas pelo menos pra mim não. Regras foram criadas pra serem quebradas, né, gente? Então... E, Fred, conta pras pessoas um pouco da história de Space Sheet, que a gente ficou falando, verdade. né? A gente não... Faltou o essencial. O essencial é o seguinte: Space Sheet é uma aventura espacial com tretas familiares, lagartos gigantes, alienígenas mineiros e sonhos adolescentes. Da Luísa, que quer ser uma caçadora de recompensas. Ela precisa convencer o tio dela de fazer esse rolê. Então é basicamente isso. Nesse primeiro volume, também é um arco fechado, né? Aí que puxa pra um próximo, claro. Eu ia falar... Vai ter segundo, né? Eu já tô fazendo. Já saiu, inclusive já saiu o próximo capítulo, né? Online também nesse mesmo esquema. Mas a ideia é que o volume 2 saia ou no final desse ano ou no FIC do ano que vem. É o que eu consegui cumprir. Eu quero mais que seja o final desse ano, né? Vamos ver. CCXP? Você não vai eu já fui negado 2 vezes. A CCXP é aquele que não gosta do Flash. Entendi. A CCXP não me compreende. Aí meio que eu dei uma bodada esse ano, ainda não sei se eu vou me inscrever, né? Mas não sei, vou pensar, mas não tô pensando em CXP. Meio que final do ano, tô pensando assim, eu vou chegar no final do ano e vou lançar, e daí eu já levo pros eventos do ano que vem, né? Nessa pegada. Eu não sei se você teve o mesmo sentimento com o Space Sheet, de uma obra que você gosta muito, que eu sei, Dr. Slump, principalmente o universo, sabe? As casas, as naves. É verdade. A gente pode falar sobre isso. A própria Luísa. Porque o desenho, o traço, ele é muito... Essa foi bem, é verdade. O cenário tem um quê de Toriyama ali, né? O cabelo da Luísa, né? Tem aquela pegada do Toriyama. Sim. E o bichinho, o bonitinho fofinho que eu te falei que eu gostei, que eu esqueci o nome, o Kabo-chan também. E até os tipos de piada, assim, eu acho que tem. É verdade.
É bem É leve. mesmo. É muito Dr. Slump. É assim. mesmo. Eu tive o mesmo sentimento gostoso que eu tinha quando eu lia Dr. Slump. Que foi uma leitura muito gostosa de se fazer mesmo. Space Sheet, assim, rolou um... Só foi, assim, sabe? Pô, isso é muito massa de ouvir. Obrigado. Cara, mas assim, eu nunca li Dr. Slump, mas eu adoro Dragon Ball, eu adoro o desenho do Akira, tipo assim, e eu gosto mais do Dragon Ball do Goku criança ali, até Então, começar os porque o torneios. começo do Dragon Ball ainda tem um pouco do... Do Dr. Slump. Depois ele perde, né? Mas no começo ainda tem um pouco... Tem. E o clima de aventura. Tipo assim, a gente precisa fazer tal coisa, a gente precisa ir em tal lugar, essa pegada. Então, meio que assim, as referências que eu tenho pro Space Sheet é Dragon Ball, Cowboy Bebop e Guardiões da Galáxia. Tipo assim, essa pegada. Tá tudo igual, né? Bem Tá próximo, né? tudo ali, assim, né? O Cowboy Bebop é mais, né, tragédia e tal, mas tem essa pegada do espaço, dos caçadores. E o desenho, que assim, o meu desenho não era assim. Quando lá nos anos 2010, por aí, o meu sonho de consumo desenhístico era Takehiko Inoue, né? Não, quero desenhar igual o cara, ele é incrível. E quando eu comecei a voltar, eu falei, cara, se eu for fazer isso, eu não vou fazer nada, porque vai demorar muito, fazer 1000 achuras e realismo. Aí eu comecei a ir mais pro traço do Akira. Eu gosto muito do traço da Urakawa. Não, do Fullmetal. Arakawa. Arakawa. Tipo, eu acho incrível o traço dela, como ela consegue simplificar as coisas e usar as massas de preto, assim. Então eu fui indo pra esse lado pra simplificar o traço. E aí, realmente, o cabelo pegou ali do Akira mesmo, aquela época dos Saiyajins, dos Super Saiyajins, né? E foi ficando. Tá explicado, então. Olha aí, Tá bem viu? explicado. Tá bem explicado. Falando em Toriyama e Takehiko Inoue, gente, quem que vocês olhavam ou olham ainda, sei lá, e pensam, nossa, eu quero ser essa pessoa quando eu crescer. Assim. Quem são referências ou inspirações pra vocês? Vai lá, Cadu, você primeiro. Então, para quadrinhos especificamente, eu, como roteirista, gosto ainda muito do Marcelo Cassado, porque eu lia muito aquelas adaptações que eles faziam do Changeman, Jaspion, e também os quadrinhos que ele fazia infantil dos Trapalhões, eu adorava aquilo. Eu não li Holy Avenger na época que foi publicado, eu fui ler só depois. Pô, eu tô lendo de novo agora, eu consegui os volumes compilados. Então, porque eu achava assim, como era mais negócio de RPG, não me chamou atenção. Porque eu achava que precisava saber do universo e tal. Aí depois fui ler depois, eu falei, pô, eu podia ter lido na época, né? Porque não precisa. Tipo, ele faz referências tal, ao mundo de Tormenta e tal, mas não tem tanto, assim, é um negócio mais autocontido, né? Mas eu gosto muito do Marcelo Cassado. Vocês podem ver, as minhas piadas no Homem Grilo é muito as piadas que ele fazia nos quadrinhos infantis dele, né? Tanto é que eu faço referência ao Capitão Ninja, né? Então, enfim. Chaves Chapolin, né? O Bolanhos, né? O meu humor também é muito parecido com o dele. Eu gosto muito também do Monty Python, então tem umas coisas nonsense que é Monty Python puro. E eu acho que é isso. Olha, eu acho que eu sou meio sazonal, assim, das coisas, mas dá pra considerar, né, o Akira Toriyama como quadrinista e narrativamente falando, ele é excelente. Atualmente a confundi tudo. A Shirahama, Kamomi Shirahama do Atelier, ela é o top de linha pra mim hoje em dia. Nossa. Então, assim, a narrativa dela, claro que o desenho nosso não é parecido nem nada, mas eu acho que você conseguir pensar uma história daquela forma é incrível. Eu gosto muito do Maera Nambelli, cara. Tipo assim, eu acho que o Pablo e o Thales, tipo, eles destroem, assim, é muito legal. E o Homem Grilo já apareceu já, né? Já apareceu naquela pequenininha. Muito massa, isso foi muito legal. Na história one shot que eles lançaram. Isso. Acho que essas referências são meio que assim, um norte mesmo. Falar, pô, se eu chegar nesse ponto, tá massa. Entendi. Muito bom. E aí, gente, a gente falando de publicações, né? A gente tá com 12 aqui na mesa. Como que é publicar quadrinho independente no Brasil? Bom, não é fácil, mas eu acho que não é impossível, nem absurdo, nem tão sofredor assim. Já foi mais. Já foi bem. A situação mais. tá muito Nossa. melhor, né? Já é difícil, ainda é difícil. Então imagina, Mas... quando eu publiquei a primeira edição do Homem Grilo, que não foi fanzine, foi revista mesmo,
eu tive que tirar o dinheiro do bolso, porque não tinha Catarse, não tinha nada, então era um peso muito grande, né? Hoje em dia, com Catarse, pelo menos você consegue a grana da impressão, então você não sai tão no prejuízo, né? E às vezes até, se for bem sucedido, você já sai com a grana de impressão, ainda trabalho pago, então os eventos, né? Não existiam Também, eventos... Eu tava brincando, falando com o Esteves ontem, né, de como a diferença me fez no começo, que eram umas mesinhas sem vergonhas e tal, e agora mudou completamente, né, outro esquema, já tá um esquema mais parecido com que a CCXP meio que ditou o padrão de arte sala, apesar de não ter sido o primeiro evento nesse padrão, né, o primeiro evento foi o FIC, de 2011, que foi o primeiro a ter, por pressão nossa, inclusive, a ter mesas... para artistas independentes, né? Porque justamente só o stand não tava dando para todo mundo. Mas o padrão meio que foi copiado da Comic Con. A partir disso, e aí você vê hoje todos os eventos do menor ao maior segue esse padrão. Então mudou. Os editais. Sim, a gente fala disso. Hoje em dia, o PROAC começou em 2008, o de quadrinhos, né? Que já existia outros PROACs, né? E também mudou o cenário, nossa, você tem vários quadrinhos que foram financiados pelo PROAC e foram ganharam prêmios lá fora. Sim. Enfim, uma situação bem melhor. Eu acho que assim, não é tão fácil, né? Mas se você ir se organizando, tipo, eu vou começar online, aí vou tentar fazer uma campanha, ou vou buscar escrever um edital para ver se sai. Isso tudo são caminhos que já ajudam a fazer o quadrinho independente. Eu recomendo, inclusive, fazer fanzine, que é algo que não se faz mais. Com certeza, porque é uma coisa barata. Sei lá, inclusive, Space City, o primeiro capítulo, eu fiz um zinezinho em 2022, levei pro FIC. Eu cheguei a fazer 250, assim, de 2022 até... final de 2020, meio de 2023. Porque nos vídeos você aprende edição gráfica mesmo, a fazer um boneco, entendeu? Exatamente. E aí, sei lá, 10ão, a pessoa vai lá e fala, 10ão um print, 10ão um quadrinho, vou levar o quadrinho, sabe? Né? Então, isso é mais barato. É um ótimo caminho, e daí buscar participar dos eventos, aí não tem jeito. Tem que... evento. Então, é uma coisa que eu sinto falta, né? Eu não tenho mais condição, então ainda bem que o Esteves tá lá me representando. Eu ia falar... entendi. Entendi. Porque... assim, se você para de participar dos eventos, é como se você não existisse mais. Exatamente. Cara, é que nem, tipo, rede social, entendeu? Você tem que aparecer pra ser lembrado. Quer dizer, rede social não, mas na vida, assim, você tem que aparecer pra ser lembrado. Mas pros quadrinhos, eu acho que os eventos têm um peso maior até do que as redes sociais. Porque eu lembro quando eu ainda participava da Comic Con, eu participei de todas até 2018, né? E assim, tinha gente que só comprava meu quadrinho na Comic Con. Eu parei de participar essa pessoa tá achando que eu morri, entendeu? Porque ele só comprava lá na Comic Con. Então você cria um público só de eventos. E você, eu acho que amplia esse público, né? Vai aparecer gente que às vezes nem não te conhece, ou não conhece o seu quadrinho, ou foi atrás de outra pessoa e esbarrou em você, e olhou e falou, cara, isso é minha cara. Não, ainda acho que rola muito assim, por exemplo, os eventos que são de quadrinhos, por exemplo, FIC... né, ou então a Ogra, ou enfim, todos os eventos que são apenas de quadrinhos, tem essa coisa, acho que você descobriu o quadrinho de outros, por exemplo, nosso evento, principalmente quer dizer, independentes, quase todos eles só tem artistas independentes, mas, sei lá, da Ogra, por exemplo, ano passado, eu falei assim, não, eu vou pegar quadrinhos apenas de artistas que eu nunca ouvi falar na minha vida. Fui lá pegar, gente, eu não sei nem do que era, não sabia o que era a pessoa, não sabia nem, eu falei, não, vou pegar. E eu peguei o quê? Muito zine também, porque é mais em conta, né, então eu consegui pegar vários ali pra conhecer e tal, não sei o quê, né. E aí, mas também, por exemplo, ano passado teve um evento que chama o Dia do Orgulho Nerd, aqui em São Paulo, promovido pelo governo do estado, tal, não sei o quê, e era um evento de graça, lá no Ibirapuera. Não, no Ibirapuera, na Marquise. Na Bienal do Ibirapuera, na Marquise não, na Bienal do Ibirapuera, no prédio mesmo. Foi assim, eu fiquei, tem que ser do governo do estado mesmo, porque ninguém ia conseguir fazer um treco desse. Mas enfim. E tinha um artesão lá pequeno, né, que ajudou a organizar e tal, não sei o que, fazer a curadoria. Era pequeno mesmo, eram 15 mesas, assim. Só que, tipo, como era um evento de graça, e olha que ele não foi tão bem divulgado, assim, tipo... A sorte que, como é do governo do estado, saiu muita coisa na TV alguns dias antes. Então, foi um público muito grande, assim, nem a organização tava esperando tanta gente, acabou indo muita gente. E aí, eu conversando com o pessoal das mesas e tal, eles falaram assim, cara, tá vendo um público que a gente nunca viu na vida, que a gente não esperava. Então, saiu da bolha do lance dos quadrinhos, assim, sabe? Então, essa é a importância do investimento público. Pois é.
essa do investimento público, assim, fiquei assim, olha, como faz diferença. Primeiro, você tem um evento de graça, com o apoio do governo, ninguém pagou a mesa, tá? As mesas eram todas de graça. E aí você faz gerar um negócio, então eles falam assim, não, tipo... Todo mundo fala assim, gente, é um público que a gente... totalmente fora da curva, do que a gente tá acostumado. Então foi muito apresentar a obra, muito conversar com as pessoas, não sei o que, Isso foi, tipo, realmente um evento pra apresentar, né, quadrinhos. Lógico, todo evento de quadrinhos eu acho que é muito bem-vindo, que a gente já tá muito dentro da bolha, então todo mundo já sabe quais que são, e sempre que surge algum novo, eu acho sempre isso muito legal. Só que ainda fica muito dentro sempre do nicho, né? O negócio é, tipo, como é que a gente consegue ampliar essa conversa, né? Levar pra fora dessa rodinha, né? O meu sonho é ter um FIC, pelo menos em cada capital desse país, assim. Seria legal. E porque, assim, tem demanda, tem grana pra isso, tipo... Cara, eu gosto de citar muito o modelo da Coreia, né? A Coreia, no começo dos anos 90, ela não tinha produção cultural nenhuma, era tudo de fora. E aí, com investimento público, estatal, eles agora exportam quadrinhos, cinemas, séries... Ganhando Oscar, música. Fazendo show, abrindo Coachella, dominando quadrinhos. Agora, você pensa que o Brasil não tem esse potencial também? Pois é, então, porque não tem investimento, né, em cultura. Embora ainda tenha os editais e tal, não sei o que, mas... Mas é um começo, né? É uma pontinha ainda, não precisa de muito mais mesmo. Eu fui lá no Mato Grosso do Sul, tem a Cidade Bonito, né? Que é um polo turístico e tudo mais. E eles têm a FLIB, que é a Feira Literária de Bonito. Aí eu fui em 2023 e 2024. Também meio que assim, o governo levou a gente pra ter um stand só de quadrinistas do MS. E foi meio absurdo, sabe? Tipo, tinha um colega nosso que falou assim, cara, eu já fui algumas vezes, mas não vende tanto. Só que daí a gente foi e saiu muita coisa. Tipo assim, pra mim ali, como a gente era eu e mais 4 quadrinistas de lá, saiu tipo mesma coisa de FIC, assim. Porque é esse público que às vezes tá turistando, não sabe que tem evento, aí vai no evento. É de graça. Passa e sai comprando, né? Aí tem o público da cidade, que também é um público carente desse tipo de coisa. Não foi lá que um cara de Osasco comprou um... Foi, o cara vizinho do Esteves, vizinho do Daniel, passou lá e falou, mas eu conheço essa logo aqui. É o meu vizinho lá, o Daniel. Falei, cara, como assim? Nossa, tipo, que coincidência. E teve uma outra coisa muito massa que aconteceu nesse do ano passado, que veio uma família... que é brasileira, mas mora na China, e eles compraram pra levar. Tipo, cara, que absurdo, tipo assim, sabe? Nossa, isso é bonito. Então, esses eventos públicos que são abertos, com acesso livre, ele fura muita bolha. Então, pois eu acho que precisava ter mais, né, cara, assim, não tem... Você tava falando, também tava lembrando não é bem o mesmo caso, né? Mas tem o da Bienal, né? Daqui de São Paulo do ano passado, né? Que juntaram lá vários quadrinistas e tal. E fizeram lá o stand, o Beco dos Artistas, né? E eles falando... Cara, toda vez que eu passava pelo stand, tava sempre cheio. E olha que eu fui, foi na quinta-feira, de dia, assim, sabe? E tava sempre cheio. Eu não conseguia parar pra conversar com eles lá, porque tava sempre muito cheio, né? E eles falando assim, tipo, que também é um público muito que, como eram os únicos ali no meio da Bienal, que todo mundo interessado muito em literatura, muito em livro, muito... foi um público também, acho que um pouco diferente, assim, sabe? Do que... da bolha de quadrinhos, assim. Então, acho que coisas assim, sabe? Tipo, a bolha de quadrinhos é muito importante, obviamente, né? Mas a gente precisa pensar como que a gente sai dela, né? Pra ampliar esse mercado aí, porque potencial tem, né? Sim. E tá crescendo, né? Hoje já é muito melhor do que era de alguns anos atrás, assim, né? Então... mas vamos chegar lá. Investimento. Pois é investimento. O outro lado, na opinião de vocês, as editoras que licenciam quadrinhos internacionais para o Brasil hoje, as grandes editoras, estão com o olhar mais aberto para o quadrinista nacional? Então. Nossa, quando eu comecei, eu lembro que no final dos anos 90, né? Eu cheguei a levar o Homem Grilo na Globo, na Abril, nem olharam, tipo... Obviamente, né? Também é outro contexto e tal, né? Mas, por exemplo, o que está acontecendo hoje em dia, você ter JBC publicando, Conde publicando, Devir publicando, quem mais? Não, tem muita editora publicando quadrinhos. Isso é inimaginável para mim há 20 anos atrás. Exatamente. E é legal, eu gosto, por exemplo, do lance da JBC nesse caso, porque daí eles pegam um que já tá pronto, né, pra fazer ali uma média e tal, mas aí eles também criam um com aquele quadrinista.
né? Então você vê que não é só pegar o que tá pronto, que daí já é mais fácil, né? Mas produzir né? Você vai passar por Sim. todo o processo, aí você vai ali criar uma cultura do editor, da editora, de criar o quadrinho, não só pegar o que tá pronto e diagramar e traduzir, sabe? Então todo mundo acaba aprendendo e ganhando e melhorando o nosso cenário. Porque é importante igual a Conrad está publicando essa série deles, Quadrinhos para Todos, eles estão resgatando muitos quadrinhos que a gente publicou lá, independente com o Quarto Mundo. Vai sair agora o do Sanhart, que a gente publicou. Já tinha saído o do Zé Aguiar, que também a gente tinha publicado junto com o Diniz. O Atum. Não, Atum 5. Então a gente tinha publicado pelo Quarto Mundo. Não sabia. Esse agora do Sanhart, que é o. Não sei pronunciar, não, é o do Golem, que chamava o quadrinho do Golem, que é que pronunciava o nome do quadrinho. Eu acho que eu sei qual que é esse. Eu tinha até, eu comprei no então. Porque é uma letra antiga que eu não sei o nome. Eu também não, mas são quadrinhos que estão fora de catálogo há muito tempo, porque foram tiragens de 1000 exemplares no máximo, né? Então é legal esse resgate, mas também é importante, afinal. Somos editores um pouco maiores, né? Ainda mais a JBC, que agora está dentro de um grupo editorial gigante. Na verdade, é o maior grupo editorial do mundo, que é a Penguin Random House, né? Sim. Então, pelo menos eles têm bala na agulha para investir, né? Obviamente, por exemplo, não dá para pedir para o Esteves, que é o editor de Um Homem Só, fazer esse tipo de coisa. Eu acho que no JBC dá para fazer. Vamos aí, JBC. Vamos aí, outras editoras também, né? Aí, gente, mas é isso, cara, eu fico, ainda mais que eu tô na estrada há muito tempo, pra mim, assim, eu só vejo melhorar, entendeu? Isso é interessante, porque até então, a gente não tinha continuidade, né? Eu sempre tinha, a gente teve várias fases dos quadrinhos no Brasil, né? Então a gente teve fases na década de 60, 70, mas sempre quebrava, nunca teve continuidade. E desde o final dos anos 90, tá tendo essa continuidade, né? Que a última quebra foi no começo dos anos 90, quando a gente tinha um monte de quadrinho de banca, principalmente infantil, tanto infantil quanto adulto, porque tinha pedaço de GT e tal. Sim. Mas teve a quebra, né? E aí voltou no final dos anos 90, e aí mesmo que aos poucos, né? Então você teve vários casos como a Front, que foi um grande espaço para publicação. Todo mundo que eu conheço hoje que está publicando. Até hoje também, né? Todo mundo que eu conheço que começou na Front, cara. Todo mundo que publicou na Front. E a Café Espacial, que já é do Quarto Mundo, enfim. E já tá na 23, eu inclusive, eu sinto falta de mais publicações assim, que são antologias, né? Então permite que a pessoa, para começar, mandar um quadrinho curto, né? Então falta mais, né? Tem algumas, mas acho que precisava de mais. São poucas mesmo, né? Que tem, pensando agora. Porque justamente com o Catarse e tal, incentivou as pessoas já partindo direto para quadrinhos maiores. Mas eu particularmente acho isso um erro. Acho que se ela tá começando, é melhor começar com coisas mais curtas. Mesmo que ela precise de uma série, como eu falei, pensa indo aos poucos, né? 6, 12, 24, vai aumentando. Até que eu bater. O Catarse... Terremoto, gente! Desculpa. Olha aqui, ó, é o robô gigante. Por que não? Nada contra. Tem muito cara bom que começou já com um álbum capa dura, 60 páginas e tal. Ousado. Ousado, mas isso, né? é um risco, na minha opinião. É um risco. Mas eu acho que essa campanha é uma coisa que é difícil de lidar de primeira, né, cara, também. Não. Então, o nosso primeiro Catarse foi com o Petisco. Foi logo no começo, em 2011. Eu acho que o Catarse começou 2010 ou 2011 mesmo? Acho que é 11, 12 mais ou menos. Ali. Nossa, pra gente foi... Cara, nossa, foi uma tortura, cara. A gente fez muita coisa errada, porque a gente quis fazer muito brinde, né? E a gente vai enviar isso depois pelos correios, nossa. Sabe. Aí depois eu aprendi, eu só faço brinde que eu consigo enviar junto com o quadrinho. Sim, de papel, principalmente. Se fizer outra coisa, é outro tipo de envio. Tá, então, teve esse aprendizado também, né? A gente errou muito no começo do Catarse. Tá errando que você aprende. Isso que eu ia falar primeiro, gente. Primeiro. Muitos anos atrás ainda. Enfim, entendi. Eu acho que ainda tem, enfim. Estamos indo bem, mas não tão rápido quanto eu gostaria, assim. Mas... pra ir rápido só se fosse mais barato primeiro. Então, os vários fatores. O meu sonho é o Brasil ter uma setorial de quadrinhos, assim como existe a setorial de cinema. Um fundo nacional dos quadrinhos, como tem o Fundo Nacional do Cinema. Entendeu? Uma secretaria, uma subsecretaria dos quadrinhos, como tem uma subsecretaria do cinema. Obviamente, o cinema traz mais dinheiro, mas, cara, os quadrinhos... Mas o quadrinho é mais barato, né? Então, é mais barato, pode servir de base pro cinema.
Assim como a Coreia tá fazendo, né? A Coreia tem um monte de webtoon virando série aí na Netflix aí, entendeu? Cara, nada impede a gente... Já pensou uma série do Homem Grilo? Cara, nossa, isso é ser Um anime do Space Shit, ia ser legal? menos live action. Não, live action não, live action não, gente. Eu já ouvi muito isso, assim, pessoas lendo e falando, nossa, daria um super desenho animado e não sei o que. Eu falei, cara, tipo assim, eu acho que ficaria muito massa, né? Mas aí é bem o campo do sonhar ali. O pior é que pro Homem Grilo, cara, eu queria uma série bem tosca mesmo, estilo Chapolin, com os efeitos do Chapolin. eu acho que ia funcionar muito bem, sabe? Boa. Talvez não fizesse sucesso, mas eu acho que ia funcionar muito bem. Sabe, com uns uniformes bem toscão mesmo, né? Que você vê que os efeitos... De meia, de meia. Cara, eu acho que ia funcionar muito, muito bem, cara. Boa. Eu ia usar, inclusive, os mesmos efeitos sonoros do Chapolin. Bom, mas o Homem Grilo, ele dá muito aqueles episódios de 10 minutos, né? Também de desenho. Também. Tipo cartoon. É assim. verdade, É, que a animação dá trabalho, né, cara? Vamos fazer quadrinho. Mas se for tipo uma... Irmão mas do não sei se Joel. conta... Nossa, já pensou? Não, mas tá pensando até, tipo, uma animação tipo Goku Shufudo. Que é, tipo, é o Tatsu, o Imortal. Uhum. Gente, é um desenho, assim, tipo assim, são sketches curtíssimos. 5 a 10 minutos cada episódio, sei lá. E nem é uma animação, tipo assim, não, são, sei lá... O cara fica, tipo, congelado ali, falando, tipo, sabe, uma fala inteira, assim, sabe? São, tipo... É como se fosse um quadrinho, assim, tipo... Nem animado, né? Tipo, é uma página sobreposta a outra. Não sei nem explicar. 3D, pra Marinha em 3D ali e tal. É um negócio super simples, assim, e deu super certo. Mas não sei se funcionou pra Homem Grilo. Não, por Homem Grilo não, mas Não. talvez por Space Chip. Será? Ah, sim. Olha só. Vamos... Aí já pensamos possibilidades pra vocês já, gente. Olha aí. Eu acho que tem que ser essa pegada. Tem que ser, tipo, animação antiga, tipo Pica-Pau, assim. O Homem Grilo super. Só que com os efeitos do... Não, então, é Space Ghost, entendeu? Space Ghost. Herculoides, eu penso em umas coisas assim, entendeu? Aparecer lá o Homem Grilo no final, dando ali uma lição de moral, que nem... Saindo com a motinha dele, com um doguinho na mão, de Osasco na mão, assim. Ele comendo o dog e falando, né? A moral da história de hoje. O dog tem que ter folha de batata. É isso aí. Não fale de boca cheia. Bem assim mesmo. Ai, gente. Agora só falta o dinheiro, já temos já... A ideia tem, né? A ideia tem um monte. Vamos lá, governo, vamos ajudar aí. Governos. Né? Pode ser prefeitura, pode ser municipal, estadual, federal, enfim. Incentivem. Por favor, incentive a cultura. Principalmente incentive a leitura, né? Porque, Também. Pois é. felizmente... O brasileiro tá ruim de leitura, hein? Então faz um negócio legal aí de edital, é procurar aqueles editais que compram os livros. Porque daí é meio que influenciar, porque daí o governo compra e ele vai distribuir nas escolas ou nas bibliotecas, e aí às vezes esse quadrinho que uma pessoa não poderia comprar ou não ia chegar nela de jeito nenhum, às vezes ela vai encontrar lá na biblioteca dela, na escola ou na biblioteca municipal, né? Aliás, eu esqueci de falar, uma das coisas que incentivou bastante foi o Plano Nacional Biblioteca na Escola, que começou a comprar quadrinhos pra caramba. Esse plano, ele deixou de existir, mas ele foi incorporado ao plano do livro didático. Uhum. Esqueci o nome, é uma outra sigla. Uhum. Mas ele ainda compra muito quadrinho, mas não tanto quanto o PNBE comprava. Mas tem os planos, esse é nacional, né? Ele pelo MEC, né? E aí ele distribui para as escolas estaduais e municipais. Mas também tem alguns estados e municípios que têm seus próprios planos. É menorzinho, mas, como você falou, dá pra caçar isso. Várias opções, né, gente? Assim, do que o governo poderia fazer. Tá, fica a dica. Ele tem uma megalópole em cada bairro da cidade de São Paulo chamado Céu, que poderia ter mais quadrinhos. É verdade. Todo céu tem uma biblioteca. Eu trabalhei já dentro de muitos céus e é muito triste ver que são bibliotecas lindas, mas sempre vazias. Pô, põe mais quadrinho, incentiva aquele público-alvo que é menor a começar a ler quadrinhos, depois ele passa por um livro, vai continuar lendo quadrinhos. Assim você incentiva a leitura para todos. Agora você vai lá, bota uma biblioteca linda, com livros de 500 páginas, sem imagem, para criança de 10 anos, o que vai acontecer? A biblioteca vai ficar ali, parada. Infelizmente. Lá em Osasco a gente tem dois céus das artes, né? Um em cada ponto, um na região norte e outro na região sul, né? Eles são bem bons, mas como você falou, tipo, a biblioteca lá não é bem frequentada. Falta um pouco de divulgação para a população local, inclusive, começar a frequentar.
Gente, aí entra muito naquela coisa de incentivo à leitura também, né? Isso, né? Que não existe. A última campanha que eu vi de incentivo à leitura na TV deve ter faz uns 20 anos, assim. Nossa. Eu não vejo mais isso. Famoso quem lê viaja. É verdade. Nossa. Esse é antigo, hein? Esse é antigo, hein? Então, e é algo simples de fazer, né? Enfim, aí outra discussão aí meio triste aí, que brasileiro não lê por N motivos aí, é muita falta de incentivo também, né? Enfim, da educação do governo e tal. Enfim. Fala, pra Esse é outro incentivar episódio. e indicar, conte pro público aí quais são as redes sociais de vocês, onde eles podem achar o seu trabalho. E fala o site também. Por Eu sei que favor. são coisas publicadas. Completinho. O site é homemgrilo.com, dá pra ler as histórias de graça lá no site. A gente vai começar a publicar agora um novo capítulo, que é o Gnomo Azul, que inclusive também é financiado pela Lei Paulo Gustavo. Foi bem legal ganhar mais um edital. A gente tá publicando o Homem Grilo só com edital público. Os pagadores de impostos estão financiando o Homem Grilo. Obrigado. E meu site... E eu tenho meu site pessoal, que é o cadusimões.com, que é meio que um hub para todas as minhas redes. Então lá você vai encontrar Instagram, Blue Sky, não só o Twitter, porque eu saí daquele antro nazista lá, mas o resto tem tudo lá. Bom, eu tenho o Fred Quadrinista, o Instagram, que também dá pra achar o Blue Sky Fred Quadrinista, mas ele tem uma .blue sky, enfim. Eu costumo usar esses dois só, e não tenho site, mas tem fazer um site, hein? eu tenho o Behance também, Fred Quadrinista ou Fred Odebrand. O Space Sheet, ele tá nessas redes, também dá pra ler por lá a versão online. Claro que essa versão impressa ela tem essas e tudo mais, mas também dá pra começar por lá. Tem no Flip-Thru e no Flip-Thru, na Funktoon Funktoon e tem no Tapas também. Tapas. E aí? Acompanhem os dois, gente. Trabalhos muito bacanas que eles fazem. E tá sempre. Bom, e vem muita novidade esse ano, né? Sim. Já, então, vocês fiquem de olho aí, hein? Nós mesmos já estamos na guarda. A gente a gente leu, a gente gostou muito. A gente também já Já viramos fãs. estamos no leitores. hype. Primeiro, muito obrigado pela presença de vocês. Você que tem que vir do Rio de Janeiro pra cá, né? Nossa, você vê, hein? Incrível. Mas muito obrigado pela presença de vocês. A gente adorou. Foi um papo muito esclarecedor sobre as obras, sobre o universo de quadrinhos, e é sempre muito bom, né, Bianca? Sim. Nossa, eu que agradeço o espaço, a oportunidade, foi bem legal. Eu também agradeço muito. Foi muito legal estar aqui. Eu já acompanho pela internet, eu acho demais. Eu acho todas as discussões bem relevantes e divertidas também. Então agradeço esse espaço. Vou falar só mais uma coisinha. Pode falar. Mas mês que vem vai ter o Semana do Quadrinho de Manaus. E eu vou estar lá. Vou viajar para lá também. Vai ter acho que 50 artistas quadrinistas do Brasil todo lá. Então se você vai estar por Manaus, por lá, passa lá. Do dia 4 até o dia 6 de abril. Do Rio de Janeiro direto pra Manaus. Eu ia falar isso agora. Não, gente, é Mato Grosso do Sul. Coitado, Você pessoal. tá fazendo bullying. Ai, gente, muito bom. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito bom falar um pouco dessas obras que a gente gostou tanto aqui também. Valeu. Valeu. E também, semana que vem, aqui no AkibaCast, episódio super especial, né? Esse episódio 64, que também vai ser a volta do nosso episódio 1, porque aniversário do AkibaCast, 1 ano! Olha aí! Teremos histórias aí Olha dos só. bastidores, teremos algumas surpresas aí que a gente vai contando no meio da semana ou no próprio dia do episódio, mas vai vir muita surpresa por aí. Então aguardem, episódio super especial semana que vem. Fiquem de olho, não percam. Vai ter bolo? De bolo. Vai ter bolo? Eu fiquei sabendo que vai ter bolo. Aí sim. Fica, vai ter bolo. Pô, teve bolo pro aniversário de cantora coreana, tem que ter bolo pro aniversário da KibaCast também. Apoiado. Teve um Momodei aqui, a gente contou isso aqui. Justo. Tem a cantora coreana que eles são fãs, o pessoal da Kiba. Aí teve o aniversário da cantora coreana, eles fizeram um bolo e uma festa pro aniversário deles, vieram com camisa da Momo, foi maravilhoso. Se ela recebeu tudo isso, A gente essa quer gente igual. que tá todo sábado aqui, ó. Merece, apoiado. Merece também. É isso aí. Isso eu acho. No mais, gente, obrigado pelo papo, obrigado aí pela presença de todo mundo que nos assiste. Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau! Tchau, gente.